Escolher produtos low carb no mercado não é tarefa fácil. Para muitas pessoas é um verdadeiro labirinto e para os diabéticos pode se tornar um pesadelo. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. A gente vai começar esse episódio direto com um exemplo muito prático que interessa a maioria das pessoas: os pães. Para começo de conversa, gente, pão sem glúten não é sinônimo de low carb. E a gente vai dar um exemplo aqui de uma história que aconteceu com um paciente do Dr. Souto. Muito bem, a história é a seguinte, é uma história recente num paciente diabético tipo 2, desses que tem um diabetes de mais difícil controle, um pâncreas que já não funciona tão bem. O que esse paciente fez? Ele pediu para a secretária dele comprar um pão numa loja de produtos naturais. Então ela chegou na loja e disse, olha, eu preciso comprar um pão para um paciente diabético. E aí deram para ela um pão, e ele experimentou aquele pão e depois ele me mandou o gráfico e tinha um baita pico de glicose. E aí, quando eu questionei, por WhatsApp, afinal, o que ele tinha comido, que tinha dado aquele pico tão grande? E ele falou de forma defensiva, não, mas eu fiz tudo certo, eu comi um pão de uma loja de produtos saudáveis, produtos naturais. Resulta que o pão que tinham vendido era um pão sem glúten. Pessoal, o glúten é uma proteína, ela está presente no trigo, no centeio, na cevada. Efetivamente não é um carboidrato, mas tudo que tem glúten tem carboidrato e muito. Trigo, centeio, cevada, o que mais tem nesses cereais? Carboidrato. Então, um pão sem glúten, ele simplesmente está utilizando uma outra fonte de amido em geral, que não o trigo, centeio e a cevada. Por exemplo, se ele for de aveia, ele pode ser um pão sem glúten, mas ele vai ter grande quantidade de amido. Frequentemente é utilizado também mandioca, fécula de batata, farinha de arroz é provavelmente a mais utilizada para fazer pães e panificações sem glúten, mas também polvilho, milho, o próprio grão de bico, que frequentemente é dito como sendo uma fonte de amido de baixo índice glicêmico e, na realidade, a experiência mostra dos pacientes que usam esse tipo de coisa e controlam sua glicemia, que pães à base de grão de bico elevam sim a glicemia. Tem uma outra coisa que às vezes é utilizado, Sari, que é o tal do trigo sarraceno. Trigo sarraceno é uma outra planta, não tem nada a ver com trigo, simplesmente leva esse nome. E essa outra planta não tem glúten, porque afinal não é trigo, mas é um grão que contém amido também. E uma coisa que é muito importante então para todo mundo lembrar, que esses alimentos sem glúten, eles são 99% riquíssimos em carboidrato e eles não são sinônimos de low carb. Então, olhem, gente, o rótulo e observem a lista de ingredientes. Na verdade, foi isso o que me chamou a atenção a primeira vez que eu tentei fazer uma experiência de tirar o glúten da minha alimentação. Eu fui para o mercado e fui olhar os rótulos dos pães, dos biscoitos, para ver se existia alguma coisa que eu pudesse comer na dieta nova que eu ia fazer. E foi isso que me chamou a atenção, que tudo que eu encontrava no corredor do saudável, entre aspas, era cheio de batata, mandioca, arroz, etc., milho. E aí eu pensei, nossa, mas isso aqui é puro amido, se eu começar a comer essas coisas, eu não vou emagrecer. E foi por causa disso que eu cheguei na low carb, pesquisando alternativas a partir disso. Um outro ponto muito importante é com relação à fermentação natural, que vem se popularizando mais no Brasil. Existem algumas padarias especializadas em fazer esses farináceos, esses derivados do trigo, a partir de fermentação natural, fermentação longa. E são aqueles pães com cara de artesanal, com um apelo de mais saudável por serem feitos de forma lenta. Eles não são aqueles pães industrializados. E muita gente associa esse tipo de produto a algo mais saudável, e mesmo pessoas que estão fazendo low carb, às vezes pensam que por ter sido uma fermentação natural,
ele pode ter menos carboidrato, o que não é verdade. A fermentação natural não elimina os carboidratos, gente. Até, assim, para uma pessoa que é pré-diabética, que é diabética, eu vou dar um exemplo de um familiar, muito recente esse exemplo, que estava monitorando com um monitor contínuo de glicose a sua glicemia, comeu meia fatia de um desses pães e teve um pico gigante de glicemia. Então, o que acontece? De fato, há uma redução da quantidade de carboidrato disponível, como ocorre em qualquer produto fermentado. A diferença é que se você pega o leite e fermenta para fazer um queijo, a quantidade de carboidrato presente já não é muita. Mas quando você pega farinha de trigo, o que não é glúten ali é 100% carboidrato. Ou seja, você está pegando uma fonte extremamente concentrada. Mesmo que haja uma certa redução ao final do processo de fermentação da quantidade de carboidrato disponível, ainda vai ser muito para alguém que precisa fazer low carb porque tem intolerância aos carboidratos, como é o caso dos diabéticos. Então, pão low carb, de verdade, não é aquele que está escrito low carb na embalagem. Isso é muito importante, porque low carb não tem definição legal, em legislação não consta o que é low carb. Então qualquer um pode escrever low carb em qualquer coisa e não vai ser punido por isso. Então, para os produtos que têm o selo da ABLC, Associação Brasileira Low Carb, esses dá para confiar, porque foram testados com critérios rígidos. Para o restante, é importante isso que a Sari falou para vocês. Obrigatoriamente tem que ver os ingredientes. O típico pão low carb vai usar farinhas de oleaginosas, como farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de castanhas, ou então girassol, linhaça, chia, esse tipo de farinhas que são mais ricas em fibras e gorduras, mas que são extremamente pobres em carboidratos. São esses os ingredientes que devem constar num pão que realmente é low carb. Se ele tiver os amidos que a gente falou, farinha de arroz, polvilho, mandioca, batata, milho, obviamente não é low carb, grão de bico também não é low carb, e fermentação natural, como a Sara explicou, não é garantia de coisa nenhuma. E se você realmente está na dúvida, tem que fazer o que a gente já citou nesses dois exemplos de pacientes. Tem que medir a glicemia antes. Se está usando o Libre, vai ver na curva. Se tem o glucosímetro, aquele de picar no dedo, pica antes, pica em 30, 60 e 90 minutos para ver o que está acontecendo. Algo realmente low carb não deveria levar a sua glicose mais do que 15 ou no máximo 20 pontos. Mas e para que servem então esses pães, biscoitos sem glúten? Eles servem e podem ser úteis para celíacos, que são as pessoas que têm doença celíaca e não podem consumir nada que tenha glúten. É só para isso, gente. Eles não são úteis para quem quer emagrecer e principalmente para quem está fazendo uma dieta low carb. Abrindo um parênteses, a confusão vem do seguinte: a maioria do que é sem glúten não é low carb, mas quase tudo que é low carb é sem glúten, né? Se for low carb de verdade. Por quê? Porque praticamente a gente pode reduzir a 3 os produtos naturais que contêm glúten: trigo, centeio e cevada. E coisas low carb não são feitas com esses ingredientes. Então daí às vezes vem a confusão das pessoas. Porque uma dieta low carb tende a não ter glúten, não significa que uma dieta sem glúten seja uma dieta low carb. Por quê? Porque tem um monte de amidos, arroz, batata, etc., que são amidos, mas não contém glúten. Exatamente, os conceitos não são intercambiáveis. Mas agora vamos falar de um outro tipo de produto que também gera muita confusão e que, olha, é uma cilada. São as barras de proteína. E eu estava procurando um exemplo para trazer para vocês aqui para ilustrar. Não foi difícil, eu dei um Google, olhei nas imagens uma que eu já sabia que era perigosa e fiquei apavorada quando eu fui olhar o tamanho da lista de ingredientes. Adivinha quantos ingredientes tem nessa barrinha? Chuta aí. 20? Mais. 30? Não, 44 ingredientes. Pois é, eu coloquei aqui um contador, eu fui olhar, assim, mais de 1000 caracteres e eu contei os ingredientes. Gente, 44 ingredientes. Então, para começar, isso aqui, obviamente, é um ultraprocessado. E é um ultraprocessado que vocês vão ver
que não é legal por vários motivos. Eu vou tentar dar uma resumida nessa lista, porque senão vocês vão cansar. Mas ela começa com uma cobertura de chocolate. Então, a primeira coisa que tem ali, o que contribui na maior parte do peso da composição desse produto, é uma cobertura de chocolate. Então, se nós fôssemos ser corretos, o nome disso deveria ser barra de chocolate. Ou pelo menos sabor chocolate, porque eu duvido que esse chocolate seja um chocolate de verdade, né? E aí, segue por um xarope de sorbitol, caseinato de cálcio, um recheio cremoso de brigadeiro que é feito de óleo vegetal, açúcar, leite em pó integral, amido de milho, cacau em pó. E só agora dá as caras o soro de leite, que é a nossa fonte de proteína. Depois tem emulsificantes, uma lista, mais aromatizantes. Aí vem o colágeno, que seria uma segunda fonte de proteína. Mas aqui deixa eu abrir um parêntese e dizer o seguinte: colágeno é importante, é bom a gente consumir colágeno. Quando a gente come uma carne de segunda moída, por exemplo, aquilo tem bastante colágeno. Se você faz uma sopa que tenha pedaços de carne dentro, vai ter colágeno. Agora, neste contexto de uma barra de proteína, os peptídeos de colágeno aqui estão diluindo o que você quer. Por quê? Pessoal, quase toda proteína animal é uma proteína completa, que tem todos os 20 aminoácidos que a gente precisa. O colágeno é uma exceção. O colágeno tem meia dúzia de aminoácidos que são repetidos sempre naquela proteína, de modo que é uma fonte inadequada de proteína. Se você está consumindo uma barra que tem, sei lá, 20 gramas de proteína e 10 gramas é colágeno, é como se você estivesse consumindo 10 gramas de proteína, tá? Então não caiam nessa cilada também. Nós queremos fontes completas de proteína, como por exemplo o whey, como por exemplo a albumina do ovo. Essas são fontes completas. O colágeno não é, mas desculpa interromper, vamos adiante. Sim, eu não cheguei nem no primeiro terço dessa lista. Aí vem o cacau em pó, xarope de polidextrose, proteína concentrada de soro do leite. Ufa, mas já é o quê? O 15º ingrediente, né? Mais uma proteína isolada, óleo de palma preparado de iogurte natural em pó, que é uma coisa que tem maltodextrina, um amido de rápida absorção e de alto impacto glicêmico. Isso não deveria estar aqui. Enfim, gente, daí entra um monte de vitamina, selênio, minerais, etc. Um monte de aromatizante, um monte de coisa aleatória e menor em percentual, né? Que vai para o final da lista. E montes de emulsificantes e conservantes. Sim, a lista é infinita, estabilizantes e um monte de coisa que precisa para fazer aquilo tudo parar em pé, né? E ficar junto e durar numa barrinha, num formato de barra por tanto tempo. Mas outra coisa que me chama muito a atenção é quando a gente olha a tabela de informação nutricional dessa barrinha, entre aspas, de proteína. Então vamos lá, se a barra é vendida como sendo de proteína, o que se espera? Eu esperaria que o principal macronutriente fornecido por ela fosse o quê? Proteína. Faz sentido. Né? Em 40 gramas, que é o tamanho dessa barra, a gente tem 11 gramas de proteína. 11 gramas de proteína. O que é o resto? 15 gramas de carboidratos. 15 gramas de carboidratos e 7,5 gramas de gorduras totais. Bom, quando eu brinquei ali em cima, né? A gente começou a ler os ingredientes. O primeiro ingrediente era chocolate. Eu digo, bom, é a barra de chocolate. E é o que a gente está vendo aqui nessa descrição, quer dizer, o que mais tem aqui é carboidrato. Então, como é que eu vou chamar isso de uma barra de proteínas? Eu espero que uma barra de proteínas tenha predomínio de proteínas. E quando a gente fala, talvez vocês lembrem, a gente às vezes menciona esse conceito na relação proteína-energia, quer dizer, você quer mais proteína e menos coisas que fornecem energia. O que fornece energia? É carboidrato e gorduras totais. Bem, se eu somar 15 gramas de carboidrato com 7,5 gramas de gorduras totais, eu vou ter 22 gramas e meio de energia e 11 gramas de proteína. Eu tenho literalmente o dobro de outras coisas que não são proteínas em relação à proteína nisso aí. E aí vocês vão dizer, mas vocês escolheram esse exemplo porque é um exemplo bizarro. Não, pessoal.
Eu desafio vocês a ir numa loja de produtos naturais, olhar as barrinhas de proteína mais comuns, as mais acessíveis, que é o que normalmente o pessoal compra, as mais baratas, as nacionais, e ver quantas não tem uma situação semelhante, que se você somar gordura e carboidrato, tem mais do que o que tem de proteína. E aí, se ainda por cima você se der conta que uma boa parte dessa proteína aí é colágeno, tá levando gato por lebre, fuja. Fuja, não compre essas coisas. Isso aqui representa, infelizmente, muito bem o que a gente encontra no mercado nacional. E quando a gente fala em preço, a coisa piora cada vez mais porque ingredientes que são fontes de proteína são ingredientes nobres e, portanto, mais caros. Isso aqui não passa de uma barrinha, uma candy bar, uma barra doce, provavelmente gostosa, tenho minhas dúvidas, mas deve ser, cheia de carboidrato e gordura e o que menos tem é proteína, tá bom? Então, muito cuidado. Não estou dizendo aqui que não exista no mercado, existem raras exceções, mas normalmente são coisas importadas e que custam, em média, R$20 uma barra, o que não é nada barato, né, para a maioria das pessoas. E só lembrando que cada ovo tem entre 6 e 7 gramas, dependendo do tamanho, 6 e 7 gramas de proteína. Então, com 2 ovos, você vai ter bem mais proteína do que nessa barrinha. Custa centavos, 2 ovos, não dá R$1. Um bife. Nossa! Bom, né? aí nem se fala. 200 gramas de bife são 50 gramas de proteína, não tem nenhum carboidrato. E aí sim, tem uma pletora de nutrientes e coisas importantes para a saúde. Então, proteína completa. Né? Claro, às vezes tem a circunstância de que você não pode levar um bife, um salmão dentro da bolsa ou no porta-luvas do carro e você quer levar uma coisa portátil. Bem, nesse caso, dê uma olhada no rótulo, dê uma olhada nos ingredientes, não caia nesse tipo de cilada. E lembre-se, às vezes a gente pode levar alguma fonte de proteína portátil que seja, por exemplo, um whey protein dentro de um potinho. E aí você mistura com água e toma. Vai ser mais barato por grama de proteína do que uma barrinha dessas e não vai estar passando você para trás. E também precisa aprender a escolher esse whey. Outro dia a gente fala dessa categoria porque é um outro universo que também pode trazer algumas pegadinhas. O melhor mesmo é almoçar bem, é jantar bem, tomar um bom café da manhã e não precisar ficar levando essas coisas, viu? Isso é o mais seguro. Sabe qual é uma coisa bem portátil que dá para levar para todo lugar? O seu estômago. Preencha-o 2 ou 3 vezes por dia, bem preenchidinho e não precisa mais nada. Além de ser mais barato. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. E para encerrar esse episódio de exemplos, a gente vai falar agora de um outro produto que gera muita confusão. São os adoçantes culinários, aqueles que a gente usa em casa para fazer bolo, sabe? Que para pegar uma xícara em grande quantidade. E por que eles são, na maioria das vezes, um problema? Porque eles levam como veículo a maltodextrina, que é, como a gente já falou, um amido de alto impacto glicêmico e rápida absorção. Os adoçantes culinários, esses que têm aqueles nomes que sugerem que são equivalentes ao tamanho da porção de açúcar, que você pode substituir 1 para 1, eles são, em geral, adoçantes de alta intensidade, ou seja, aqueles adoçantes que têm um grande poder de adoçamento e que, se a gente fosse usar em casa eles puros, seriam muito difíceis de dosar, porque a gente precisaria de uma pontinha, de uma colherinha, uma balança de precisão e ficaria muito difícil. Então, por isso, os fabricantes colocam um veículo, um agente que vai diluir aquele adoçante para torná-lo equivalente ao açúcar. E, gente, a maltodextrina,
ela não é proibida por legislação para fazer parte desses produtos que são chamados de diet. Infelizmente, não é considerado o impacto glicêmico em produtos direcionados a diabéticos. Sabe o que é mais bizarro? É que a maltodextrina, que nada mais é do que um amido purificado, ela tem um impacto na glicemia que é exatamente igual a se você consumisse glicose pura. Vocês sabem aquele negócio que tem no supermercado que é um xarope de milho, que parece um mel a cor, assim? Vou falar o nome da marca, Caro, com K. Aquele negócio é xarope de glicose de milho. Se você chupar aquilo no bico, ou se você consumir maltodextrina, é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que é parecido, eu estou afirmando que é a mesma coisa. Por quê? Porque aquilo é glicose pura na forma de xarope e maltodextrina nada mais é do que um monte de moléculas de glicose, uma grudadinha na outra, de digestão extremamente rápida. O nível de crime da legislação, e não é da legislação brasileira, da legislação mundial, permitir que isso seja colocado em produtos para diabéticos, é um negócio que eu nunca vou entender. Para mim, esse é o maior exemplo que existe de lobby da indústria alimentícia na legislação dos diversos países. É um absurdo. Até por esse motivo, muitas vezes em consulta, para simplificar, eu digo para as pessoas, se vai usar algum adoçante, que seja em gotas, porque aí esses adoçantes de alta potência vão estar diluídos, mas vão estar diluídos em água. E se vai usar um adoçante em pó, dê preferência ao xilitol e ao eritritol, que são polióis, são adoçantes que não são de alta potência, então mesmo você botando colheres do produto, você está colocando o produto puro, ele não está misturado, ou não deveria estar misturado, com maltodextrina. E tem um mnemônico, para vocês lembrarem do nomezinho da maltodextrina e de um poliol problemático chamado maltitol. Os dois começam com a palavra mal. Lembra? É do mal. Não fazem muito bem. Maltodextrina e maltitol. Quer falar um pouquinho do maltitol para o pessoal, sabe? Um lembrete aqui vale como lembrança, mas a gente não deveria nem comparar maltitol com maltodextrina, porque a maltodextrina é muito pior e mais impactante do que o maltitol. Sim, sem dúvida. É porque são nomes estranhos que a maioria das pessoas não domina, então eu uso esse mnemônico, essa brincadeira em consulta, para dizer, olha, para facilitar, lembra que é uma coisa do mal, maltodextrina e maltitol, mas maltodextrina é muito mais do mal. O maltitol ele é um substituto bem versátil do açúcar, mas ele não pode ser considerado zero carboidratos. Pelo contrário, olha só, uma colher de açúcar tem 16 calorias. E para se alcançar a mesma doçura usando maltitol, seria necessário consumir umas 11 calorias de maltitol. Ou seja, de 16 para 11, né? A gente não ganha muito aí não. Então, o eritritol, só para dar como exemplo, também é um poliol e tem apenas uma caloria na mesma medida, sem nenhum impacto glicêmico. Então seria um poliol muito melhor, né? Só que o maltitol, ele tem um custo bem mais baixo e um impacto glicêmico e também um dulçor que equivale a mais ou menos a metade do açúcar, dependendo da apresentação, se for em pó ou se for um xarope. Então, por isso, ele não é recomendado para diabéticos ou para quem faz low carb, principalmente se ele for o único adoçante de algum produto. Ele não é recomendado por nós, mas ele vai ser permitido pela legislação em produtos diet, e boa parte daqueles produtinhos diet sem açúcar que você encontra no checkout da farmácia, sabe? Ali você está pagando no caixa e tem vários produtinhos ali. Deem uma olhada, deem uma cuidada, pessoal. Muitas vezes é o maltitol. Chocolates também. Usa muito maltitol porque ele é muito parecido na manipulação, né, nas propriedades tecnológicas. Ele é muito parecido com açúcar. E também tem um sabor muito agradável. Funciona bem em chocolates. Então aqui a questão-chave é quantidade. Exemplo, se vocês tiverem com um chocolate 70% cacau e que tenha maltitol, não tem problema. Por quê? Porque se fosse açúcar também não teria muito problema, porque a quantidade de açúcar é pequena, como é um chocolate amargo, pressupõe-se que a pessoa vai comer 1 ou 2 quadradinhos. Se você come metade da barra de 70 porque acha uma delícia, aumenta para 80, 85, 90%. Escolha um chocolate suficientemente amargo que você se controle e come pouco. E aí, portanto, se for açúcar ou maltitol, tanto faz. Mas imaginamos que você compre um chocolate branco diet.
Num chocolate branco diet, eu aposto que o primeiro ingrediente será o maltitol, antes de mais nada, porque ele é o que está presente em maior quantidade. Nesse caso, o fato dele ter um impacto glicêmico que vai de 50% a 75% do impacto glicêmico do açúcar fará com que a glicose de um diabético dispare, fará com que a glicose, a insulina de qualquer um que esteja tentando fazer low carb dispare. Então, entendam a diferença. Ele em pequena quantidade não é um problema, pelo mesmo motivo que açúcar em pequena quantidade não é um problema. Mas quando as quantidades envolvidas são maiores, maltitol, lembra, começa com mal. E para quem gosta de números, então só para vocês terem uma referência numérica, o maltitol tem um índice glicêmico de 36 a 53, mas como a gente falou, ele também tem uma doçura muito pequena se comparado ao açúcar, né? Adoça de 0,6 a 0,8 o índice de doçura dele, se comparado ao açúcar, e por isso ele precisa ser usado em maior quantidade. Já a maltodextrina, olha isso, tem um índice glicêmico de 85 a 105. E um índice de doçura muito, muito baixo se comparado ao açúcar, né? É de 0,1 a 0,2. É interessante observar esses ingredientes nos alimentos industrializados e, de preferência, evitá-los. E Sari, vamos aproveitar e dizer da onde você está tirando esses números tão precisos? Pois é, de uma pesquisa enorme que nós fizemos ano passado para o Guia de Adoçantes, que surgiu de uma necessidade minha, porque eu gosto muito desse tema, queria sempre ter tudo consolidado, e a gente colocou todas as nossas pesquisas de mais de 70 tipos de adoçantes num Guia de Adoçantes que está disponível para vocês. A gente vai deixar o link na descrição do episódio. Pessoal, não tem nada igual em português. Ele é um guia super completo, as referências bibliográficas que são importantes estão todas lá. E ao final da descrição de cada um dos adoçantes, a gente tem uma tabelinha com as calorias, com o quanto adoça, com o índice glicêmico, que é muito importante, e depois conclusões sobre a questão do sabor, sobre se tem gosto residual ou não, sobre se apresenta alguma preocupação para a saúde e se ele é adequado ou não para quem faz low carb ou para quem é diabético. E se depois de ouvir tudo isso vocês ficaram com um gostinho de quero mais, é bom lembrar que o Podcurso tem um módulo inteiro sobre rótulos. São 10 episódios inteiros destinados a esse assunto que, como vocês viram, a gente gosta bastante e que é importante tanto para quem faz low carb como para quem simplesmente quer ter uma alimentação saudável. Todo mundo tem que saber ler os rótulos dos alimentos. Ler e interpretar, né? Para fazer escolhas conscientes que caibam dentro das suas necessidades e da sua alimentação. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.